Paz do Senhor Jesus, um bom dia para todos. Nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por mais um dia, porque deitamos e acordamos, nos levantamos e estamos de pé. O Senhor toma a vida de todos quanto estão passando por processos difíceis, que o Senhor possa enviar um dos seus anjos, seja terreno, seja espiritual, para confortar, dando alívio, uma palavra, usando, se for necessário a ciência, se for necessário recurso de advogados, juízes, das eminências aqui na terra e dos teus ministros que trabalham a favor daqueles que necessitam e confiam em ti. Então, guarnece, visita os que estão hospitalizados, presos, encarcerados físico e espiritualmente, dá alívio. Mãe que está aí sofrendo, lutando, mas ainda não te conhece, que elas possam depositar a sua confiabilidade em ti, não no homem, usar quando for necessário, se for um advogado, se for na medicina, em todas as áreas que for necessária, mas que em primeiro lugar tenha confiabilidade em ti, na ação do teu poder, do teu Espírito. Toma, Senhor, a vida que estão sendo incluídas, inclusive a minha e todas as famílias dos teus filhos e aquelas que ainda precisam te conhecer. Que eu te peço, visita todas as instituições filantrópicas, independente do crédulo religioso, independente do que elas fazem, mas se cuidam de vida, que sejam bem-sucedidas, que o Senhor venha abençoar, em nome de Jesus. Lefi Suede Ayauleila. Deus é fiel, aleluia. Eu quero tomar hoje como base as promessas de Deus que está no livro do Apocalipse, capítulo 3. E diz a palavra de Deus do verso 1 ao 6. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isso. E diz, o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, e que tens o nome, que vives e estás morto. Ser vigilante, confirma ao restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, e arrependa-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como a um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tenho em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. E ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Então nós vemos aqui, eu sei as tuas obras, que nós já exemplificando a onisciência, a presciência de Deus, que nada fica escondido, como diz o Salmo 139, né? Nada pode se ocultar diante de Deus. Que tens o nome de que vive estás morto, ou seja, só título e não atitude. Como assim? Dentro dessa onisciência, ele diz, eu sei as tuas obras. E aqui ele está dizendo, tens o nome do que vives, mas estás morto. Ou seja, ele está dizendo a aparência. Quantas pessoas vivem de aparência? Em todos os setores da sociedade, principalmente dentro do âmbito espiritual, pessoas que estão se relacionando, mas é aparência. Quantos casamentos assim, e no final eles não aguentam, se desfazem. Se formos falar de área política, se formos falar da área repreensiva, que é de toda ação governamental, de gerenciamento do nosso país, você vai ver que muitas delas é aparência, não vou citar aqui ministérios, mas vocês mais ou menos já estão me entendendo. Então nós vemos que o mundo está cheio, né? A igreja está cheia também de situações diversas. Mas a segunda advertência de Deus é para ele ser vigilante, a qualidade, equilíbrio,
Pois a Bíblia diz: vigiai e orai, ser sóbrio. Isso está em 1 de Pedro 5,8. Porque ele diz: o diabo, vosso adversário, anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Então, quando fala de vigilância aqui, está se referindo a isso, a 1 de Pedro. Interessante aqui também, dentro dessa advertência, confirma ao restante que está para morrer. Confirma ao restante que está para morrer. Isso indica pessoas em perigo e não podemos ter atitudes egoístas. Não podemos ter atitudes egoístas. Por quê? Vamos ver aqui Provérbio 24, versículo 11 e 12. Olha só. Eu sei as tuas obras e confirma os que estão para morrer. Aqui em Provérbio 24, versículo 11 e 12 diz: livra os que estão destinados para a morte, salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. E se disserem, eis que não sabemos, porventura aquele que pondera os corações, ou seja, os pensamentos, não considerará? Aquele que atenta para a tua alma, não saberá? Não saberá? Não pagará ele o homem conforme a sua obra? Então nós vemos uma responsabilidade eminente e ela é tamanha, né? E aí ele diz: não achei as tuas obras perfeitas. A reprovação de Deus, falando aqui. E a Bíblia diz que, no livro do profeta Jeremias, maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente, ou seja, de qualquer maneira. Aí ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-te e te arrependa-te. Observa que são 5 passos, né, para eu, você, nós estarmos vigilantes, como aquelas virgens, né, no livro do Evangelho de segundo São Mateus, 5 prudentes, 5 loucas. A repreensão, a exortação, para a gente estar atento, ele diz aqui: lembrar, estar atento. Segundo ponto, receber. Terceiro ponto, ouvir. Quarto ponto, guardar. E quinto ponto é arrependa-te. De quê? Ele está falando: eu sei as tuas obras, não achei perfeita diante de mim. Lembra os que estão para morrer, ou seja, o cuidado que nós temos que ter, né? Sem fazer acepção de pessoa. Por quê? A inesperada volta do Senhor Jesus, lógico que tem alguns sinais para nós que somos estudantes da Bíblia, que já estão latentes, e nós já apreciamos isso com frequência, nos 2 âmbitos de mundo visível e invisível, né? Então, Jesus está às portas, como diz Mateus 24, e alguns acontecimentos dos dias odiernos, vocês sabem que já tem acontecido, e o relógio de Deus, o relógio que é o Kairos, o tempo de Deus, não é como o nosso tempo, que é o cromo, estamos ligados a relógio. E Pedro ele faz uma referência que 1000 anos para Deus é como um dia é como 1000 anos. Então ele não deixou, nem quando Jesus no ministério terreno, nem que dia, nem que hora, mas deixou alguns dados numerosos. E uma das importâncias que eu vou te falar, o dia e a hora que ele vem, eu posso te dizer porque ele me falou dentro da sua palavra. Se você não sabe, é o que está escrito aqui: virei a hora que você está desapercebido, a hora que não penseis. Virei sobre ti, virá sobre esse mundo, virá sobre a igreja. Então o dia, a hora é essa aí, a inesperada, a hora que estamos desatentos, desapercebidos. Por isso há essa exortação desses acontecimentos eminentes nos dias odiernos. 4 pontos. Nós lemos que muitos são chamados e poucos somos escolhidos. Havia um grupo seleto
que preferiram andar e ficar na presença de Deus. Como no passado, eu posso citar alguns nomes: Enoque, Noé, Abraão, e outros que foram sinceros, como Jó, José, Davi, e assim foi. Andaram com o Senhor. E a promessa é de vestes brancas, porque eles são dignos. É a qualidade da ação, né? A qualidade da ação, da atitude que tomaram. Porque a promessa de Deus é o que vencer, ou seja, o sujeito está oculto. O que vencer? Eu, tu, nós, ele, vós, e por aí vai. Será vestido de vestes brancas. Por que vestes brancas? É a qualidade da pureza da igreja, né? E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. É a fidelidade da imutabilidade de Deus, como lá no livro de Número 23:19, que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando ele promete, ele cumpre, que andaria com ele de branco, que ele confessaria o nome diante de Deus e dos seus anjos. Olha que coisa magnífica, que coisa gloriosa, dá testemunho da nossa vida, né? Confessar ao Pai e diante dos anjos. Os que confessaram o Senhor diante de Deus e dos homens, Deus também retribuirá a estes de não se envergonharem por passarem privações, provações, como na galeria dos heróis da fé que é mencionado. Que honraria terão esses nossos irmãos lá no céu? E quantos hoje começaram bem e se esqueceram, se esfriaram? Eu digo que a fé ela se esfria, a fé a gente perde, a fé ela se renova, a fé ela aumenta como ela diminui. Eu poderia citar N casos, mas não vou. Mas que Deus mantenha a chama da tua fé acesa e que você possa anunciar aos que estão predestinados para a morte, avisar, fazer a sua parte e por todo mundo e pregar o Evangelho, porque a vinda do Senhor ela já está à porta. Que Deus abençoe em nome de Jesus.